Boa tarde, gente. Obrigada pela presença de vocês. Gostaria de agradecer nossos convidados também por estarem aqui. Muito obrigada pela presença. E eu queria dar início ao nosso painel, que a gente vai falar de um tema muito legal, né, que muitas lojas aqui podem absorver muito conteúdo e muita informação bacana. Eu queria dar as boas-vindas a vocês e pedir para que vocês se apresentassem, e aí, na sequência, a gente vai dar um tempinho para cada um de vocês dar uma palavra. Tá bom, Letícia. Boa tarde, né? Meu nome é Eduardo Capaz, sou diretor comercial da Elka, sou sócio também, e por enquanto é isso, né? Boa tarde, pessoal. Sou Marcelo Mawad, sou diretor comercial do Grupo Seman, distribuição, atacado também. 30 anos nessa história aqui e todo dia a gente tem que se renovar, né? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Germano Brandino, sou diretor de marketing da Nova Brinque. Também 26 anos aí na história do brinquedo e sempre aprendendo diariamente com nossos parceiros, nossos clientes, os amigos também. Bom, time de peso, né? A gente vai ter muita pergunta aqui para fazer. Eu quero que vocês participem. Por favor, fiquem à vontade. A gente vai fazer uma introdução rápida. Cada um deles vai falar um pouquinho e depois a gente vai abrir para perguntas para vocês, tá bom? Marcelo, fica à vontade, então, para você contar um pouquinho... Desculpa, Eduardo. Toda vez eu confundo, desculpa. Letícia, primeiro quero agradecer a oportunidade, né? Em nome da Elka, de estar aqui nesse painel, com feras aqui que eu admiro tanto, né? No mercado de brinquedos. E falando sobre um tema que eu acho que é tão importante e relevante, que é como potencializar as vendas no varejo, né? Então, falando um pouquinho do ponto de vista da indústria, do caso da Elka, né? Eu dividiria esse primeiro ponto em duas grandes áreas, né, de atuação, que seria a área comercial e a área de ponto de venda. Eu acho que esses são dois pontos para a gente focar quando fala em potencializar vendas, né? Então, na área comercial, eu acho que o importante, primeiro ponto de tudo, ponto de partida, é entender que essa relação comercial, ela mudou ao longo dos anos, né? Eu também tenho 20 e poucos anos aí de mercado e lá atrás, quando eu comecei, a relação comercial era uma relação de tirar pedido. Então, a gente tirava pedido e a coisa estava encerrada ali, né? E hoje, o mercado evoluiu, então a venda não é feita sozinha, a venda é feita a quatro mãos, né? Então, acho que o primeiro ponto é entender que a indústria, né, o fornecedor, ele é também responsável pelo giro, né? Na Elka a gente preza muito pela venda, pelo que a gente chama de sell-out, né, que é a venda ao consumidor, e não só o sell-in, que é a venda onde você faz e encerra. E isso eu acho relevante com todos os tamanhos de mercado. Você pode falar desde uma grande rede, uma multinacional, até uma loja do interior de São Paulo, do interior do Brasil, né? E por que eu acho isso tão relevante? Quando você trabalha, por exemplo, agora focado mais no ponto de venda, né? Uma empresa que ela tem esse foco de estar olhando sempre pela questão da venda ao consumidor, ela vai estar mais apta a entender que ela tem que fazer girar a mercadoria. Vamos entender que nós estamos aqui numa feira de brinquedos, quantos lançamentos não estão sendo apresentados hoje? Para um lançamento entrar, alguns produtos têm que sair. Então, uma fábrica que esteja atenta a isso, ela com certeza é a fábrica que vai dar apoio para fazer uma campanha, uma rebaixa, né? N situações que a gente visita lojas no Brasil, a gente percebe, às vezes, entra naquela loja que tem produtos de 4 anos, 5 anos que já saíram de linha, e isso vai deteriorando o ambiente de venda, né? E com certeza isso é o anticlímax de potencializar a venda. Então, acho que a primeira coisa é entender que vocês precisam encontrar parceiros que estejam preocupados com a venda no final, não só tirar pedido. O tirador de pedido, ele está com os dias contados. E falando do ponto de venda, nós temos um trabalho bem interessante, do qual a Nova Brinque faz parte, a Toyster e a Fan também, né? São 4 empresas, que é um trabalho de promotor. Então, a gente faz investimentos compartilhados. Então, hoje a gente tem 26 promotores, atuando em 12 regiões do Brasil, né? A gente atende, no primeiro semestre, mais de 400 lojas. No segundo semestre, a gente chega em mais de 600 lojas. Lógico que tem loja que a gente visita uma vez, tem loja que visita aqui uma vez a cada 15 dias. Mas o trabalho do promotor é tão importante porque ele é o que vai organizar a sua loja,
ele vai checar se a embalagem não está danificada, ele vai checar, no caso de um produto que tem mecanismo, se a bateria está funcionando, se o chip está funcionando. Então, muitas vezes, o giro da venda cai porque o produto não está adequado a vender. Não tem bateria. E o promotor, ele faz esse trabalho, ele traz as melhores práticas, ele organiza do ponto de vista por categoria, por licença. Então, esse é um primeiro trabalho que eu acho importante, né? O segundo trabalho é o material de ponto de venda. Saibam, tá? Existe interesse das fábricas de investir no ponto de venda de vocês. Existe interesse das licenças que a gente traz produto de investir também com material de ponto de venda. Na época a gente fez um trabalho há 3 anos atrás com a Galinha Pintadinha, em parceria com outras empresas que também tinham produto. E só da gente colocar e adaptar esse material nas lojas, agrupar na ponta de gôndola, né? O crescimento de venda foi de 30%. Então, esse é um outro trabalho que eu acho que também é função da indústria, que é levar o investimento de licenças e das marcas para vocês. E isso pode ser em lojas que a gente tenha promotor ou não. Em lojas que a gente não tem promotor, quando manda o pedido, manda junto o material de ponto de venda, orienta como é feito e organiza. Então esse seria um segundo ponto do ponto de venda que eu acho importante, que é material de ponto de venda. O terceiro ponto que eu acho super relevante, a gente tem investido muito na Elka, é a parte de treinamento. Treinamento é uma coisa tão fácil de se fazer, ainda mais agora pós-pandemia, que você tem ferramenta tipo Zoom, que você pode fazer até à distância. Mas assim, quantos produtos não tem em cada loja? Eu não sei, 1.000, 2.000, 5.000? Como que vai saber se os lojistas, né, os vendedores sabem de todos os produtos que cada um faz para atender bem o cliente de vocês, né, o consumidor? Então a nossa função, a gente já tem feito isso, a cada final de evento Abrim, a gente começa a dar treinamento no ponto de venda. Então vai um dia o promotor à loja, explica como é que é o produto. Se não presencial, faz remotamente. E aí eu acho que é uma forma também de, no momento que o consumidor chegar na loja, vocês conseguirem dar um atendimento melhor e potencializar a venda, né? E finalizando, né, eu acho que também é importante a parte de eventos, tá? A gente tem feito bastante isso. Então, isso pode ser desde o momento de um evento de degustação. E assim, tem vários níveis de se fazer isso. Você pode fazer através da nossa equipe que está no ponto de venda, pode vir uma sexta-feira, um sábado, abrir o produto, mostrar para os consumidores como é o produto, deixar as crianças brincarem, organizar a vitrine, a loja para que tenha o produto bem exposto. Isso com certeza potencializa a venda. E se não é possível, porque é uma praça que realmente não tem um promotor nosso, ainda assim pode ser feito. É só pedir para nós que nós vamos conceder a peça para ser aberta, podemos dar o treinamento para vocês e vocês executam. Então eu acho que a gente pode fazer mais do que isso e num nível máximo que a gente tem testado em alguns lojas em São Paulo, até criar, aí até em parceria podemos fazer isso com outros fabricantes, né? Eventos na loja, espaço em loja, né? Abre lá um cercado, coloca um tapete de EVA, não é um investimento alto, coloca lá o tapete, coloca uma comunicação, deixa os brinquedos disponíveis e vamos oferecer para os clientes, os consumidores, experiência, que eu acho que isso aí é um diferencial que a gente tem com relação ao e-commerce, né? Então, inicialmente, acho que talvez eu falei muito, mas assim, focar muito na parte comercial, escolher bem os seus fornecedores, entender que acabou aquele tirador de pedido. E na parte de varejo também, usar, né, chamar para conversa nós, né, que temos esse investimento, temos vontade de fazer, entender que vocês não estão sozinhos nisso, que a gente pode ajudar. Tá? Seria a minha ideia inicial aqui. Sim. Olha, em 10 minutos aí que o Eduardo falou com a gente, eu já pude aí pensar em mais de 5 dicas, né, que a gente pode absorver como lojista para trazer como solução. Acho que o mais importante aqui do que você falou, Eduardo, é a gente pensar o quanto a indústria pode ser parceira, né, do lojista, né, que às vezes a gente acha que está distante, né, a parceria, e que é só ali no momento da venda e encerra ali. Não é, né? Quando o Eduardo fala que ele está preocupado com a entrega ao consumidor,
isso vai além, né, da venda ao lojista, chega até a nossa casa como consumidor. Então, muito legal, Eduardo. A gente vai discutir um pouquinho mais disso um pouquinho mais para frente, mas eu queria agora ouvir um pouquinho do Marcelo. Marcelo, fala um pouquinho da sua experiência aí como distribuidor, lojista, que é bem pequenininha, né? A sua experiência, bem pouquinho, né? Bom, novamente, boa tarde. Obrigado aí pelo convite da Abrim para poder falar um pouco. O Eduardo já passou por temas importantes, mas essa questão da proximidade com a indústria tem muita vontade de se aproximar de cada uma das lojas. Mas a gente depende, né? É uma cadeia, você não consegue chegar lá e visitar todo mundo. Então, assim, vocês têm que... Parte também, a gente cobra do nosso lado, vocês cobrem do lado de vocês. Aí tem uma figura no meio, aí todo mundo sabe quem é, né? É o representante. Então, assim, vamos trabalhar juntos, os três. A indústria, o representante, que é o meio do caminho, e depois a loja. Então, esse caso que o Eduardo falou, fundamental, falando de ponto de venda, a gente visita uma loja e vê um produto, eu distribuo o Avent, linha Baby. A gente é o distribuidor, praticamente distribuidor exclusivo, Sul e Sudeste. Houve um caso essa semana de uma mamadeira que venceu. São 5 anos, tá? O silicone tem 5 anos de validade. Então a madeira está no ponto de venda há 5 anos. Eu não estou falando que está no interior do Acre, não. Rio de Janeiro. Tá? Aconteceu no Rio de Janeiro. Então, se o lojista leva esse problema para o representante ele está escutando da gente. Gente, resolve antes, 2 anos antes de vencer. Não espera vencer para me pedir para trocar. Resolve 2 anos antes. A gente faz uma queima, a gente troca, a gente dá uma rebaixa. Essa proximidade com a indústria, a gente precisa multiplicar. Vocês cobrem dos representantes, porque a gente está cobrando. Eu vim correndo para cá, que eu estava fazendo um evento com a minha equipe, falando isso. Por favor, vão atrás de cada loja e descubram a necessidade de cada um. O que está acontecendo? Porque eu não tenho... A gente é lojista em São Paulo, como a Letícia falou. Aqui a gente tem as Coleciona Brinquedos. Quem quiser ir conhecer até uma, é bem focado em colecionável, a gente está no Center Norte. Legal. Mas isso é uma experiência. A gente sabe que cada local, cada público, cada perfil dá uma resposta para cada tipo de produto. A gente dá um treinamento, aí entrando no segundo ponto, a gente dá um treinamento para que a equipe de vendas saiba explicar sobre o produto, repassar para a equipe de vocês, mas também é outro ponto, se perde, a indústria sabe a importância, vocês também sabem a importância, e às vezes no meio se perde. Então, aproximem-se da indústria, é necessário, do distribuidor, do fabricante, seja de produto nacional ou importado, não importa. Se o fabricante tiver uma parceria de verdade, quiser fazer o produto chegar na mão do consumidor correto e da maneira correta, esse é o fornecedor que você tem que abrir as portas. Agora, se levou um problema, não voltou nada, tente achar, levou no representante, às vezes é o representante. Então, assim, eu não estou falando aqui que tem um representante que todos são, mas existe um problema. Às vezes a indústria, o fabricante não está querendo dar o apoio, e às vezes o representante não está focando nisso, ainda está naquela fase do tirador de pedido. Então a gente trabalha as nossas equipes aqui, eu conheço as 3 equipes, tiro o chapéu para essas equipes, e a gente está trabalhando para que não exista a figura do tirador de pedido. É um consultor que te ajuda a vender, ajuda a treinar a sua equipe. Exija isso. Se você tem um representante que não é assim, converse com ele, peça isso, porque vocês gastam com equipe, com funcionário, com aluguel, com uma série de contas, e o negócio, a gente querendo que vocês venham, querendo apoiar, e em algum ponto isso para. Então, não se conformem com isso parar. Não tem um produto. Quando a Elka desenha um produto, quando a Baby Brink ou a Semana desenha um produto, a gente não desenha para ficar mais que 6 meses na loja de vocês. Se ficar 7 meses, tem alguma coisa errada. Liga e avisa. Não é para ficar. É importante, porque está todo mundo perdendo dinheiro se ficar. Então é muito importante a gente trabalhar em conjunto e a gente se aproximar. E aí chamar a atenção na questão treinamento, antes de eu passar para o Germano, que assim, dependendo do tipo de produto, eu vendo primeira infância, a Semana vende primeira infância, Avent, Turminha Guará, os nossos produtos.
Gente, pelo amor, se a gente não conseguir explicar o diferencial de uma mamadeira, de uma colher, que mãe hoje não sabe isso? Então, assim, a loja está perdida se ela não souber explicar. E não importa, como o Edu falou, se você está aqui em São Paulo ou se você está no interior de qualquer estado. A internet leva em 5 segundos. Eu tenho clientes no interior, Santa Catarina, muito mais antenados do que aqui, meus vizinhos aqui em São Paulo. Não faz diferença nenhuma. Então, saibam cobrar isso das equipes de vocês, do gerente, né? Porque tem o representante, depois tem o gerente, depois tem a gente também, venham, tá? Passar aqui a palavra para o Germano, mas acho que a Letícia vai comentar alguma coisa. Quando nós batemos o nosso papo nos bastidores, né? Quando você comentou essa história de mãe, né? De primeira viagem e tal, me veio muito à mente, né? Muitas mães a gente tem a internet para consultar, para saber, mas quando você vai a uma loja, que você recebe aquele monte de informação a respeito daquele produto, às vezes você nem lembra o que você pesquisou, fica ali, e você tem o poder de decisão ali na hora. Então, mesmo a gente tendo pesquisado e tal, mas a pessoa que tem propriedade, quando tem a pessoa, o promotor tem propriedade para falar daquele produto, você não titubeia, você compra. Por mais que você não conheça, que seja uma marca desconhecida, que seja alguma coisa que você nunca ouviu falar, você sai com aquele produto da loja, né? Então, o treinamento, a capacitação da equipe é muito importante. Eu quis fazer esse link porque quando o Marcelo comentou essa história da mamadeira e tal, poxa, quando a gente pode fazer antecipadamente, esse produto pode ter outro viés, né? Ou a empresa, a loja mesmo fazer uma promoção, trazer uma outra solução para que aquela venda seja efetivada. Às vezes às vezes não, a maioria das vezes é um produto bacana, um produto legal que poderia ter sido vendido. Então, esse treinamento, acho que a gente vai bater muito nessa tecla aqui, né? De conhecer o produto. Quando a gente trouxe o tema, esse foi o objetivo. Você conhece o produto que tem na sua loja? Quem vende, os seus vendedores conhecem os produtos que tem lá? Ele sabe quando a pessoa chega lá com uma necessidade, ele sabe o que oferecer para aquele comprador? O seu cliente percebe que a sua equipe está sabendo falar sobre aquele produto? Esse é o nosso objetivo aqui, é isso aí. Germano, queria passar a palavra para você. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Difícil falar depois desses dois caras aqui que eu admiro tanto, mas eles abordaram pontos muito importantes. E eu queria, na verdade, assim, começar com uma reflexão, né? Como ter uma loja física relevante em tempos de vendas online, cada vez crescendo mais, e como ter uma loja física relevante em tempos de vendas online, onde muitas vezes o preço vai ser melhor que o de vocês. E não tem muito o que se fazer nesse sentido, é um assunto debatido e tudo mais. O ponto como o Marcelo estava comentando, tem muito a ver com isso. A gente tem que descomoditizar a venda nas lojas. Quanto mais possível. Você tem que oferecer algo a mais do que o cara simplesmente chegar lá e encontrar o produto por um preço barato. Por sorte, eu acho que é uma sorte nossa, como um país latino, enfim, caloroso, a gente ainda tem muito dessa vontade de ser bem atendido, de comunicação. Basta dizer essa feira aqui, né? Que está acontecendo depois desse tempo, com recorde de público. Todo mundo gosta disso, de apresentação. Possivelmente muitos de vocês viram as linhas das nossas empresas ano passado, com visitas remotas, mas nada como está presencialmente. Então, assim, a gente aqui no Brasil tem uma chance ainda de tornar essa experiência grande e duradoura, se a gente tiver algo a mais. Como o Marcelo comentou, a chance de chegar na loja e teu vendedor prestar esse serviço de explicar as funções e de repente convencer o consumidor que o produto que ele está procurando nem é o mais adequado assim para o filho dele. Dois produtos. Tirar a dúvida entre dois produtos. Dois produtos é um grande serviço. Se possível, vender o mais caro, né? Mas assim, de uma certa maneira, isso é muito importante, que aconteça isso, que ocorram os investimentos nisso. Eu vejo, a gente vê assim um pouco do nosso mercado, vou falar bastante sobre os especializados. Eu acredito que muito se perdeu a respeito dos treinamentos. Há um tempo atrás era muito foco
dos especializados, esse treinamento para um atendimento, às vezes, personalizado. Eu lembro de uma rede que eu gostava muito do trabalho deles de treinamento do Nordeste, que eles tinham um treinamento muito forte de chamar o filho do consumidor pelo nome, de conhecer os consumidores. Então isso era algo que dava muito resultado. Por vezes eu estava visitando esse cliente para fazer negócios, chegava lá, cara, como é que está a sua filha Cecília? Isso fazia uma diferença muito grande para o cara. E ligar no dia, fala para eu passar aqui que é aniversário dela, que a gente quer cantar parabéns para ela. Não custa nada isso, mas custa muito isso para o consumidor. Essas coisas, o ambiente online, vai ser difícil dele substituir. Então eu acho assim, esse tratamento mais customizado, mais humano, tudo, eu acho que é uma coisa que a gente tem que retomar como um grande diferencial das lojas físicas. Obviamente, em outros assuntos, o Edu estava comentando a respeito dos melhores fornecedores, que são mais parceiros. Primeiro de tudo é enxergar o teu fornecedor como teu parceiro, não como seu inimigo, né? Então isso está muito alinhado a isso, a preocupação de que o cara tem, de que você venda o que você comprou, que você esteja com o melhor mix de produto adequado com o momento, adequado com os conteúdos relevantes, né? Então, você tem que estar com aquele produto específico naquela data X, que vai ter um filme que vai ser lançado, vai fazer a pessoa sair do cinema, passar na sua loja, por vezes ter uma compra por impulso de um produto que a criança deve estar sonhando após ser impactado por aquele conteúdo. Então isso eu acho muito legal. E nós temos coisas interessantes no nosso mercado também que ajudam muito a gente. Por exemplo, existe uma empresa aqui que faz auditoria dos dados do mercado, que é a NPD, que se vocês cederem dados para a NPD, obviamente eles devolvem os dados para você. Então isso é algo que é muito interessante, porque você consegue saber o que está se vendendo de brinquedo no Brasil inteiro, não simplesmente às vezes está dependendo da informação que chega para vocês através das equipes comerciais das empresas. Então nós temos essa ferramenta para ser utilizada. Então a NPD, eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade de se aproximar, e para os lojistas não custa nada acessar ela, os fabricantes custa muito, para o lojista custa só você ceder a sua informação, aí você vai ter a noção de tudo que se vende em 70%, 80% das lojas do Brasil. E falando muito sobre o que o Edu estava comentando a respeito de trabalho de ponto de venda, materiais, tem coisas interessantes, né? Nós tivemos na Nova Brinque recentemente uma experiência legal, né? Que foi o lançamento de uma linha de fantasias, a Super Magia, o qual tinha assim, um pouco de lenda a respeito do tema de que fantasias não se vendia bem em lojas de brinquedo, historicamente isso. Então eu até brincava, você quer encontrar fantasia na loja de brinquedo, entra na loja, vira para a esquerda, para a direita, chega no fundo, no pior lugar da loja, lá vai estar fantasia, era fácil de achar. E a gente fez um trabalho, começando agora com a empresa, de fazer o contrário, falou, vamos trazer a fantasia para frente da loja, mostrar para o consumidor que a loja de brinquedo tem também fantasia. Tivemos agora a primeira sazonalidade da linha, e foi um grande sucesso, foi muito bem a linha, porque na verdade o público consumidor para aquela linha já estava lá, as crianças já iam lá, visitavam tudo, e como não podia não vender aquilo para a criança, os personagens que eles gostam, para as faixas etárias que eles gostam. Então assim, por vezes a gente cai em certos modelos aí do passado, de que isso não dá certo, mas às vezes a gente não para entender onde a gente está errando, a gente como indústria, vocês como lojistas. Então assim, também entender isso, quem é seu público, o que você pode oferecer para ele e contar para ele que você faz esse trabalho. Então eu acho que é isso, basicamente alguns recados que eu gostaria de dar. Muito bom. A gente falou, a Mareci um pouquinho antes falou sobre experiência de cliente, não sei se quem estava aqui para assistir, e falou exatamente isso, Germano, que você falou, que agora a compra na loja física, não basta entrar na loja e passar no caixa, pagar o produto, né? Precisa ter alguma coisa diferente, senão eu vou lá na internet, encontro o produto mais barato e chega na minha casa. E eu não preciso nem pagar o estacionamento do shopping, não preciso comprar o lanche para as crianças que vão pedir no caminho, e eu tenho o produto em casa no conforto. Então, o que vocês estão fazendo como lojistas para que isso seja diferente na loja de vocês, para que essa experiência seja inovadora, né? Dá para fazer, precisa de muito. Às vezes não, né?
Às vezes não precisa de muito, às vezes alguma coisa que tem um clique que é muito bacana. Eu recentemente fui na livraria Saraiva, que tem, em muitos lugares até já fechou, né? E tinha uma parede com uns lápis, até foi falado hoje da Faber-Castell, eu lembrei, que você pintava o desenho, e várias crianças pintando ali naquela parede. Então, é uma experiência diferente, que você fica ali um tempo, você até consegue ver os seus livros que você tem interesse em comprar, enquanto as crianças estão ali intertidas. Então, o que dá para ser feito, né, para essas lojas, para que seja diferente? E eu queria, então, encerrando aqui nosso primeiro bate-papo, eu queria abrir para vocês fazerem perguntas para os nossos convidados, e aí a gente vai tocando aqui. Eu tenho algumas perguntas aqui também para fazer, mas eu queria que vocês interagissem conosco. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta? Cris, você passa o microfone aqui, por favor? Boa tarde, meu nome é Lana. Eu vou fazer um questionamento aqui enquanto consumidora, tá? Tenho um neto recentemente de 5 anos. O que eu percebo? A gente entra numa loja de brinquedo, eu e ele. E eu percebo que ele fica muito perdido. Por quê? É muita informação. Então, em 5 segundos, ele gostou de 5 brinquedos. Então, ele pula de um brinquedo para o outro. E isso é angustiante para ele. Ele não se sente confortável. E o adulto quer uma decisão e pressiona a criança por essa decisão. E o atendente da loja apenas observa, né? Então, o que eu estou trazendo é um problema que eu imagino que exista de forma regular, essa situação. É desconfortável, você quer, na verdade, comprar qualquer coisa e sair da loja porque a situação fica constrangedora e não existe um apoio, normalmente, uma pessoa preparada para lidar com esse conflito que existe, porque, na verdade, a loja está criando esse conflito na visão do consumidor e não está ajudando a resolver. Então, eu acho que é uma questão interessante dentro do que vocês estão abordando. Obrigada. Até queria fazer um comentário sobre isso que é interessante. Eu, falando como pai agora, né? Por vezes, né? A minha esposa, às vezes, vai com os meus filhos na loja e acontece a mesma coisa. Vou comprar um produto. E às vezes eles chegam em casa com um jogo totalmente fora da faixa etária deles. Porque eles gostaram. Mas gostaram daquilo e foram comprar. O vendedor está vendo as crianças lá, está vendo que está sendo comprado um produto fora da faixa etária e não dá essa instrução. Então, assim, às vezes está tudo ligado com o que o Marcelo comentou, do treinamento de loja, né? Sim. Então, assim, exatamente. Porque foi, num certo momento do mercado, criou-se a ideia de que tudo devia virar quase que um autosserviço de brinquedo, né, Marcelo? Não é bem isso, Edu? Eu até adicionaria o seguinte, né? Acho incrível o teu exemplo. Eu também sou pai de 2 crianças, também vivi muito isso. O que a gente está colocando aqui, nós estamos falando como indústria de apoio ao lojista, né? Então, assim, isso é um treinamento básico, que seria um treinamento técnico, né? A venda, a gente ouve, né? Ela tem 3 estágios de treinamento. Ela tem o técnico, ela tem o funcional e ela tem o inspiracional, que seria o que o Germano colocou, que é aquele CRM raiz. CRM raiz das antigas, que é a Cecília, conhece o cliente, conhece o filho, conhece então, o nome. Qual é a vantagem, por exemplo, você ter uma loja num lugar qualquer que seja? No estágio básico, é você ter a possibilidade de conhecer o entorno que você está, né? Esse seria o estágio máximo. Nós estamos falando do primeiro, do técnico, saber o produto. O que faz? O que é adequado? Né? Entrou uma criança, você quer um presente, você quer um jogo, você gosta de jogar, você não gosta. E grava essas informações. Treinamento funcional. Então, treinamento funcional é um pouco além. Então, querem para o dinossauro da Elka. É um dinossauro, o dino, papatudo. É um dino que ele abre a boca. Então, técnico. Esse dinossauro abre a boca. Funcional. Olha, as crianças normalmente ajudam colocando a comidinha na boca, ele auxilia na fase de comer, na hora de comer. Isso é funcional, eu estou dando uma função para o produto. Isso é um estágio além. Assim, então nós realmente
Estamos. Eu acho que o Germano tem razão quando ele fala. Existia um momento que a gente achou que vender seria como vender no supermercado. Não é. A grande alma do brinquedo é realmente dar esse treinamento até no nível de você conhecer o dia que faz aniversário e tudo mais, né? Então, eu acho incrível a experiência e é um caminho que a gente tem. O que eu acho que a gente pode dar é o primeiro treinamento. Isso é o básico, tá? O técnico. O que o nosso produto faz? Para quem é? Quem está comprando? Quem está consumindo esse item? É isso. A gente como latino, o Germano tocou nisso, a gente precisa de uma proximidade, precisa conversar. O brinquedo em outros países, hoje é vendido no supermercado. Outros países não tem nem venda mais, é só online, não tem venda física, é só venda online. Cresceu, né? Com a pandemia o brinquedo cresceu no mundo. Tá? Não sei se isso está claro para todo mundo, quem acompanha o NPD, o brinquedo cresceu, as pessoas estavam presas dentro de casa e compraram online. Agora querem voltar para a loja física. E o que nós vamos fazer? Ficar lá pensando em competir no preço com o online? Aqui não estou falando só da loja física, a gente tem, mas tem produtos para online e produtos para a loja física. E esses treinamentos que o Edu separou, alguns são da indústria, são sobre o produto, outros são da loja. Você mesmo que tem mais prática, que tem mais feeling, o dono, o gerente, ou pode contratar alguém do Sebrae, do Cindy Lojas, para dar esse curso sobre atender melhor, sobre saber reconhecer uma dificuldade do cliente, do filho, do pai, do avô, da tia. Cada um tem uma dificuldade diferente. E a gente vê com muita clareza essa impaciência dos pais. E para a gente que está lá o dia inteiro é muito claro. Mas às vezes para o vendedor que está ali, ainda não está nem incentivado, não está conectado com a venda, aquilo ali é um momento de logo passar. E é uma batalha. Vocês viram que em 2 pontos eu falei sobre vendedores, tanto o vendedor da indústria para vocês, quanto o vendedor das lojas de vocês para o consumidor final. O quanto é importante treinar, né? Deixa eu passar o microfone, senão no nosso canal do YouTube não vai aparecer o que você está dizendo. E isso eu acho que é muito importante, porque esse comportamento dentro da loja pode fazer esse cliente migrar definitivamente para o online. E aí que ele não volta mesmo, porque a experiência não foi compatível com a expectativa. Por isso eu acho que a gente tem que cuidar desse relacionamento mais a fundo, a nível de comportamento mesmo. Obrigada. Eu acho que a resposta aqui é o treinamento, né? São vários de equipe, tipos, né? mas é o treinamento. Exato. É o do vendedor, é o do lojista, né? E sabe o que é o mais curioso, Letícia? Que a gente observa, vocês devem observar a mesma coisa. E o Ricardo Sayon, né, o ex-dono da ReHap, ele falava isso, né? Ele falava assim: Edu, o cara entrou na minha loja, pediu o jogo, o vendedor quer falar banco imobiliário e quer ir embora. Porque o que o vendedor quer? Venda rápida. Vou fazer uma venda, tchau. É o rodízio, né? Ele quer participar do rodízio. Não, o moleque não gosta de tabuleiro. O moleque não consegue ficar parado sentado. Você vai dar para ele um jogo de tabuleiro. Então, o assim... Banco Imobiliário, que é um jogo que demora, né? Não, é espetacular, mas você entendeu? Não, então, mas é um jogo que precisa de paciência. Você fica ali um tempo, né? Então, eu acho assim, realmente, isso é um ponto importante. Sim. Porque nessa situação que ela colocou, quanto mais não o consumidor toma, pior é a experiência dele. E experiência negativa é anticlímax de venda. É tudo contra o que nós estamos falando aqui. Agora, experiência positiva, ela gera realmente a conveniência. Com experiência positiva, ela gera o retorno. Então, isso tem que ser trabalhado mesmo. Gera o retorno e o boca a boca vai naquela loja que lá... A fidelização, né? É a fidelização. É a fidelização. Fidelização, exatamente. Porque tem mais uma lá ele me resolve. Exato. E o online, além dele resolver, ele vai no objetivo. Eu quero a boneca X. Eu encontro, compro e resolvo. E me perdoe, até que você colocou o gancho. O online tem uma coisa que, assim, o online é um risco para o consumidor. O online é um risco. Eu não sei como é o produto, eu não sei o tamanho. Marcelo colocou bem, nós somos latinos, queremos tocar o produto. E
Uma vez que eu comprei errado, eu tenho que ir lá no correio, devolver 50 mil dias, vai cair o dinheiro. Ah, se eu estou aqui, o vendedor me conhece. A Cecília, né? Cecília, pô, a Cecília me conhece, sabe como é que eu penso, meu filho e tal. Então isso aí é o grande ativo que a loja física tem. Nós temos que saber trabalhar isso. E mais uma característica do online e da devolução que eu acho que é importante aqui dizer. Nós brasileiros compramos tudo, faltando 2 dias para o Natal, né? Aí o brinquedo vem e não é aquilo. E aí como é que você troca em tempo de chegar para entregar no Natal? Então não tem presente no Natal, né? Ou você vai comprar outro, ou você vai dar um voucher para a criança, vale um presente depois quando chegar, né? Então são todos esses percalços aí. Temos mais uma pergunta aqui, pode passar, Cris. Não é pergunta, eu vou parabenizar o Edu, porque o maior patrimônio de qualquer indústria é o cliente. Parabenizar, Edu, você, meus parabéns, porque o maior patrimônio de qualquer indústria é o cliente. Meus parabéns, Edu, seus parabéns, porque, gente, eu fui representante no tempo do século XX. Eu fui representante muitos anos atrás. Se o representante não tiver uma boa indústria, meus parabéns, Edu, que o maior patrimônio de qualquer indústria é o cliente. Meus parabéns, Edu, seus parabéns, tá? Me desculpe, porque tudo que eu ganhei na minha vida foi como vendedor, representante. Então, meus parabéns, Edu, seus parabéns, porque se você não faz isso aí, porque o maior patrimônio da indústria é o cliente. Obrigado. Olá, boa tarde, eu sou Márcia, eu não sou lojista, eu sou brinquedista e eu queria complementar o que foi falado sobre a experiência, que é, a gente às vezes vê pelo lado comercial, né? Tem que ter a venda, só que a gente esquece às vezes do que foi falado em tantas palestras aqui, que é a experiência do cliente. Então, eu costumo entrar em lojas, eu produzo recursos terapêuticos, educativos em feltro e pesquiso muito em loja de brinquedos para fazer comparativos, para entender o mercado, né? E aí eu entro, o vendedor está todo colorido, com roupas alegres, mas a função é a seriedade. Então, por trás ali, a gente sabe que tem a venda, mas a gente tem que lembrar que tem a brincadeira. É um profissional que está envolvido na brincadeira. Então, às vezes, eu noto que falta o lúdico. Então, por exemplo, quando entra uma avó com uma criança de 5 anos, que a criança tem uma crise porque gerou uma ansiedade que não sabe qual produto escolher, às vezes falta uma sensibilidade do vendedor, né, e de treinamento do lojista, de falar, olha, às vezes abaixar na altura da criança, de entender, falar, olha esse brinquedo aqui, e levar para o lado lúdico, talvez tire essa tensão que o consumidor final tem. Então, às vezes, ontem a Roberta comentou assim, me chamou muita atenção essa frase, o gerente é o porteiro mais caro que existe, porque às vezes você não delega, né? Não confia na pessoa, então o gerente tem que abrir e fechar a loja. E às vezes eu noto isso, o vendedor está ali, mas esquece da brincadeira que está envolvida e do lúdico, então nada mais é do que uma transação fria e comercial. Queria saber se vocês têm essa percepção também ou não. Olha, eu particularmente, eu acho que, de novo, voltando da história da comoditização, eu acho que se perdeu muito, acho que já fomos melhores nisso. Inclusive, o Eduardo citou o Ricardo Sayon, né, que foi fundador da ReHap, e é interessante porque ele é um pediatra de formação. Ele é uma pessoa que começou por um outro lado, não era um empresário, né? E de fato. E eu queria te parabenizar também pela sua profissão de brinquedista. Um dos nossos sócios é brinquedista também, foi formado também em brinquedista. E ele sempre levanta aspectos, vou dizer, num mercado que, por si só, um mercado tão comercial como o nosso,
você trazer insights, mesmo para os brinquedos. Eu sei que a Elka faz um trabalho fantástico com a linha dela, enfim, sabe, ela tem uma linha muito forte. Estou fazendo jabá para a Elka, depois eu quero o meu. Ele tem uma linha muito forte, uma linha muito forte de produtos de primeira infância, que tem sempre essa preocupação com estudos extensivos em cima, mas que muitas vezes não vão aos olhos do consumidor. Até num comportamento como esse, numa escolha dessa, o vendedor também poderia direcionar um produto que ajude a criança, não só naquele momento, mas posteriormente. Um jogo que saiba lidar com decisões, com escolhas, alguma coisa, fala, tem um produto especial para você, hein? E que consiga trazer um insight naquele momento, porque naquele momento ele já está entendendo um pouco o perfil da criança também. Então, no fundo, a gente cai sempre no treinamento que o Marcelo falou, que todos precisamos melhorar. A questão da idade que eu comentei é uma coisa tão básica, porque está escrito na frente de todas as caixas. Está escrito na frente de todas as caixas, é obrigatório estar escrito na frente das caixas. Então, assim, minha esposa já tomou uma bronca, eu falei, pelo amor de Deus, você é esposa de fabricante de brinquedo, você tem que ler pelo menos a idade na frente da caixa. Mas eu digo, todos os vendedores tinham que ser, a gente não precisaria nem treinar eles para falar que eles tinham que ler isso, mas é uma informação básica que eles têm que saber, que a idade está na frente da caixa. Então, assim, eu acho que no fundo, temos muito a melhorar, todos nós, grandes oportunidades, e eu acho que o Brasil tem essa oportunidade do contato físico, do latino, de querer ser atendido, de querer conversar. Tem outras culturas que não, quanto menos você incomodar a pessoa, melhor. A gente, no final das contas, a gente é o contrário, né? A gente quer se sentir acolhido e atendido. Temos mais perguntas aqui. Mas é um desafio, porque a loja está obrigada ali a se manter. Então ela precisa vender. Então às vezes vem aquela pressão. Então a gente aqui, falando como indústria, é muito importante colocar um equilíbrio. Precisa das duas coisas, precisa dar resultado e precisa lembrar que a gente está lidando com sentimentos, com crianças, com afeto, com a lembrança. Às vezes está só o avô, a avó, só um parente. Não dá para ser em 5 segundos. Não é um caixa de supermercado, não deve ser, mas precisa dar resultado. Então a gente precisa saber equilibrar. Essa questão aí sendo abordada, eu acredito que está muito no que é passado para o vendedor, como o lojista passa para o vendedor, né? Porque o vendedor, o que ele quer? Ele quer vender o mais caro. Então, quando ele vê que uma criança gostou, às vezes, do mais caro, que às vezes é o que nem interessa a ela, mas ela vai porque tem a propaganda, porque o amiguinho tem, às vezes o amiguinho comprou e deixou lá no canto. Então, ela vai por essa questão. Então, o vendedor precisa, na verdade, conhecer temperamento, um pouquinho mais de personalidade, né? Da mãe e das crianças. E hoje, nós temos uma outra questão da inclusão social. Existem mães que não levam crianças para as lojas de brinquedos, porque tem crianças hiperativas, nós temos aí as crianças com TEA, autistas. Eu trabalho, né? Minha área é música, trabalho com crianças autistas, crianças Down. E muitas dessas crianças... Eu imagino a situação numa loja, já vi, relatam, falam a dificuldade, sim, falam a dificuldade que é levar essas crianças, inclusive para sair para qualquer lugar. Então, é fundamental hoje, mais do que tudo, os vendedores serem treinados a conduzir, na verdade, e o vendedor que sabe fazer isso, conduzir vai ser quem ganha só a loja, né? Porque se o vendedor sabe trabalhar essa questão do atendimento ali, conhecendo o cliente dele, tem que conhecer a fundo o cliente. Não tem como a pessoa não voltar, né? A mulher ainda, quem compra é mulher, então mulher se sente totalmente à vontade para voltar na loja, porque foi bem atendida, teve a sua criança ali bem atendida, enfim, né? Conhecer bem os temperamentos e a questão de desenvolvimento infantil, né? Trabalhar um pouco isso com os vendedores também. Eu até adicionaria uma coisa aqui, que assim, entrega de experiência tem a ver com o que é melhor para o cliente, para o consumidor. Não é para o faturamento. Precisamos faturar, ok, isso vai acontecer, mas ele tem que estar alinhado com o interesse do consumidor, né? Porque vamos dizer que ele consiga passar um produto que não tem a ver, ou que é só porque ele é mais caro. Não vai gerar uma boa experiência. E depois isso vai voltar contra. Então, eu entendo o que você está colocando, eu acho que sim. Tem a ver também com o treinamento, tem a ver com um pouco de empatia, né, que ela falou. Que se colocar no lugar da mãe ali que está
né? Com uma criança que ela entra naquela loja de brinquedo, fica na euforia tremenda, né? E então, sim, é muito treinamento. Você vê, a gente falou de treinamento técnico, a gente falou de empatia agora, de entender o valor, mas isso tudo, eu acho que talvez seja um momento do varejo mesmo de refletir a sua existência. Porque se não é para fazer isso, talvez você não vai ter chance mesmo. Como o Germano colocou, vai virar preço. É um mundo cheio de má notícia. Faz 2 anos que ele não consegue sair. Aí a pessoa vai comprar um brinquedo e você não consegue fornecer um pouco de abstração, um pouco de encantamento. De leveza, né? É obrigação. É totalmente diferencial para fidelizar. Então é um médio prazo de venda. Não é aquela venda. É uma venda que vai se repetir. Você vai ganhar um cliente. Agora, Marcelo, sabe o que eu acho que é legal? É o seguinte: as indústrias e os fornecedores estão a fim de comprar junto essa briga com vocês. Existe esse movimento dentro dos bons fornecedores. Aqui são 3 bons fornecedores que praticam essa visão. Então, de longo prazo. Não é um caminho fácil. A gente está há quanto tempo nesse negócio? Não foi para vender o brinquedo mais caro hoje, né? Exatamente. São 30 anos aí pela história. Nossa, né? Das nossas empresas, mas... Não, é mais. Nossa. A hora que a indústria se junta com um lojista e fazem um ambiente para testar essa experiência com resultados, aí se prova uma tendência de que isso é um meio que pode dar certo. Eu acho que isso volta para o momento agora onde tudo é diferente, para ter essas reflexões de que a venda numa loja também é diferente a partir de agora. Porque quando você tem uma loja física, não é uma questão de venda, é uma questão de relacionamento. A palavrinha mudou, né? E como que eu me relaciono? Não é mais só sobre como eu vendo. Eu acho que isso é importante. Isso não é um grande investimento. Isso aí, às vezes, é falar assim: escuta, posso deixar um boneco aqui, ó, Jabá, estou pagando já, tá? Posso deixar um boneco do Lucas Neto aberto aqui? Posso deixar? Você me permite? Para as crianças sentirem, conhecerem. Quanto custa isso? Não é nada. É uma conversa, é um evento. Então faz um item com a Baby Brink, faz um item com a Elka, faz um item com a Seman, faz um item... As empresas estão dispostas. Você já tem um evento, isso é experiência. Então, assim, não é um pouco de desmistificar, tá? Isso não é caro também. Isso é uma embalagem aberta. É um produto bonificado no próximo pedido. Boa tarde. Primeiro, parabéns. Gostei muito das colocações de vocês. Meu nome é Andréia. Eu trabalho com vendas no mercado papeleiro há mais de 20 anos. Então, uma pergunta totalmente ao contrário do que eu estou ouvindo aqui das colocações de todos. Que na loja de brinquedo tem essa parte técnica, a parte lúdica. Eu acho que, né, super concordo. Já trabalhei há muitos anos atrás com a ReHap, há uns 20 anos, que eu trabalhei com o mercado de brinquedos, mas era totalmente diferente. Não era brinquedos, era mercado de pilhas. No mercado papeleiro, eu trabalhei com grandes empresas como BIC e Faber-Castell, então eu tive esse contato com crianças. Agora, falando de brinquedo de uma forma geral, o papeleiro está buscando esse mercado de brinquedos, né? Ele está começando a se interessar mais. Não é um mercado onde vai ter um funcionário explicando essa parte lúdica, essa parte mais técnica. O que teria de solução para o mercado papeleiro? Seria uma linha específica para o mercado papeleiro? Como seria esse trabalho com o mercado papeleiro para ele abrir esse leque para brinquedos? Essa é a minha pergunta para vocês. A gente estava falando aqui do atendimento do especializado, da loja de brinquedo. Você está falando de um atendimento de autosserviço. Então, tem algumas... claro, aí já depende de um pouco mais de investimento, né? Não é tão automático, não é só treinar as pessoas. Pode estar na embalagem ou pode estar no próprio PDV. Então, você pode criar uma área bonita e chamativa de brinquedo, interativa, com um vídeo interativo, com som, com um personagem 3D, com um animatronic,
já é muito mais caro. Ou a própria embalagem pode ter um Try Me, pode ser uma embalagem interativa. Mas aí estamos falando, isso tem um pouco mais de solução no mundo, porque realmente na Europa, nos Estados Unidos, onde se cria mais conteúdo, o público está mais voltado para o autosserviço. A gente aqui está mais voltado para o treinamento, para olhar no olho. Mas existe bastante solução mais cara. O Edu frisou bastante que a solução de treinamento não é muito cara, é só mesmo querer fazer. Essa já é um pouco mais cara, né? Se eu entendi bem, até assim, do ponto de vista do produto de papeleiro, é uma venda aí de eficiência. Então, eu lembro assim, no momento que eu fui comprar uma impressora na Calunga. Eu ia falar da Calunga, exatamente. Primeira pergunta do vendedor. Ele falou, para que o senhor vai usar? É para o seu filho para a escola ou é para escritório? Ah, é para a escola, para o trabalho escolar. Quantas páginas ele imprime mais ou menos? Falei, nossa, não tenho a menor ideia, né? Sei lá. Deve imprimir menos de 50 páginas por mês, bem menos. Falei, então a sua impressora é essa aqui, ó. Porque essa aqui tem isso. Aí eu olhei e falei assim, embrulha? Pode embrulhar. O cara era bom. Mas O cara era bom. Agora, assim, você está falando de papel. De repente você está... Eu acho que tudo... Vou voltar nesse ponto, é um ponto meio chato. Mas, assim, experiência boa é aquela que tem a ver com o consumidor. Então, aí a pergunta é, esse papel aqui da folha é bom para quem? Esse caderno, essa caneta, né? Aquele caso onde a caneta escreve de ponta cabeça, tá? É bom para quem? Às vezes não é bom para... Tem que entender, né? Eu acho que tem um ponto também, que o Marcelo falou um pouco disso. Se você é um papeleiro e quer fazer uma venda de brinquedo, vai depender muito de que tipo de investimento você quer fazer para vender brinquedo. Temos um case aí no mercado de uma grande rede de farmácia que vendia muito brinquedo, porque ela montou uma loja de brinquedo dentro da farmácia. Uma rede do norte do Brasil. Se você montar uma loja de brinquedo dentro da loja, você pode vender tudo. Se você não montar uma loja de brinquedo, com tudo que uma loja de brinquedo precisa ter, em termos de layout, em termos de beleza, cores, o atendimento, você vai ter que se focar muito no quê? Em itens de consumo por impulso. Itens com valor mais baixo, até tem distribuidores no mercado que são focados no mercado papeleiro e que vendem muito brinquedo. Inclusive, mas isso sim, produto de preço mais baixo. O cara vai lá comprar uma impressora, chega lá, vê um brinquedo que ele fala, a gente brinca que é o fica quieto menino, né? Fica quieto menino, tá aqui. É um slime, é uma cobrinha, é um carrinho. Um squish. Perfeito. Então isso tudo diz muito respeito a que tipo de trabalho você quer fazer. Não, você quer vender um mix de brinquedo, e tem redes boas no sul do Brasil, por exemplo, que vendem também, tem que fazer um trabalho quase que a gente chama de store in store, né? Você vai ter que ter uma loja de brinquedo dentro da papelaria. E funciona muito bem. A gente falou muito aqui sobre a experiência do cliente, né? E eu acho que a gente pensar desde a compra, dentro do lojista, dentro de uma feira, fazendo uma compra, até chegar na nossa casa, né, e usufruir daquele brinquedo com os nossos filhos, tem um caminho longo a percorrer, né? Falando de loja física aqui. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente, como que, a gente falou bastante disso, mas eu queria dicas práticas, assim, que a gente discutiu até anteriormente. O que o lojista pode fazer, então, para essa experiência ser bacana? No PDV dele. O que ele pode fazer efetivamente? Quais são os itens que vocês acham que seja importante para esse lojista fazer? Uma coisa você já falou, Eduardo, entrar em contato, ter mais contato com a indústria, pode dar esse apoio. Abrir um boneco do Lucas Neto para ter uma experiência. O que vocês acham que pode ser bacana de dica prática para esses lojistas? Eu iniciaria o seguinte: primeira coisa, entendam que vocês não estão sozinhos. Vou dar um exemplo prático de uma coisa que aconteceu, uma visita na época do Dia das Crianças. Estava numa região aqui do interior de São Paulo, fui visitar um cliente, faltavam uns 10 dias aí para o Dia das Crianças. Falei, a loja devia estar cheia, né? Estava vazia. Aí eu olhei e falei assim, o cara estava lá, o dono estava no balcão. Falei, e aí, como é que tá? Como é que tá o Dia das Crianças? Não começou muito e tal. Falei, e aí, o que vocês vão fazer, né? Não, eu vou fazer um anúncio na rádio,
e para chamar os clientes, que isso aqui funciona na minha região. Eu falei, tá, e quando vai começar esse anúncio, né? Que já está 10 dias aqui, já devia ter mais gente aqui, né? Ele falou, não, eu vou conseguir fazer só mais para frente, vou fazer só no fim de semana antes. Aí eu olhei e falei assim, esse cara, ele entende ainda o modelo como o modelo foi construído, que ele está sozinho. Ele comprou e ele tem que se virar para vender. Então a primeira dica prática para mim é o seguinte, eu adoraria ajudar ele. A Elka adoraria fazer parte de N investimentos da loja dele. Isso é bom para o nosso negócio, mas uma parceria, onde a gente entra, a gente administra o mix. Então a primeira coisa, permita que o seu fornecedor administre o mix, que ele olhe lá. Então, basicamente separa aí, tem três grandes linhas. Tem lançamentos, estão sendo apresentados aqui. Linha regular, aquilo que vende, não pode faltar, não pode ter ruptura. Linha que está saindo de linha, tem que promocionar isso aí. Então, primeira dica, dá uma checada na loja, quais são os itens que não vendem há mais de, que nem o Marcelo colocou bem, 6 meses. Poxa, pelo amor de Deus, tem o item que não vende há 6 meses. Chama esse fornecedor, amigão, aqui, ó, coloquei o teu produto, não está vendendo, o que nós vamos fazer? Para eu poder entrar com os itens novos. Tenham muito cuidado de fornecedor oportunista. Pô, o cara tá com uma promoção, olha só, o cara tá com um produto aqui, uma molezinha, vou comprar. Um lote. Um lote é a maior armadilha do século. O cara falou que tá com lote. Que lote? Foge. Sabe o que você quer? Lançamento, linha regular. Treinamento. Campanha com promotor arrumando loja, limpando o produto. Checa se o produto tá com defeito na loja. Quantos produtos vocês estão lá que tem mecanismo que se você chegar e apertar, o mecanismo não funciona? Como é que o consumidor vai levar? Não tem chance. Então, eu bateria muito nessa tecla de parceria. Tem que ser fornecedor parceiro. Puxa o relatório dos produtos que não vendem há X dias. Chama o fornecedor para conversar. E abre a porta daquele que é parceiro, que aquele que é parceiro está preocupado com a tua venda. Nós estamos preocupados com a tua venda porque estamos preocupados com o fluxo de caixa. Nós sabemos como pesa carregar uma linha que não vende. Então, eu converso com fornecedores, clientes grandes de São Paulo, que eles têm um inventário super grande de produto que não vende. E ele acha que ele não tem nem como pedir para o fornecedor para resolver, mas acreditem, continua comprando os lançamentos. Então, assim, muito difícil um negócio sustentar se você não tem parceria do outro lado. Legal. Marcelo? Um assunto importante que a gente pede muito para os lojistas, eu acho fundamental, e eu vejo muitos lojistas com medo, informem o estoque, manda o estoque via Excel, teu sistema, mande. O representante consegue transformar isso numa linguagem que a gente junta, olha, vê o que está parado há 6 meses. Às vezes a gente conversa e vê, lojistas grandes não querem dar o estoque. Assim, a gente quer ajudar, a gente não tem o que fazer com a informação de vocês se não for fazer vocês venderem. Quem dá lucro para a indústria é a venda, o consumidor está satisfeito. E é uma forma de entender se esse dinheiro está sendo bem empregado ou não, o do lojista, né? Eu sei que a gente está transmitindo aí, isso é importante no país inteiro. Enviem os estoques, é uma forma do representante, do vendedor e da própria indústria conseguir olhar os números, olhar os resultados, ver o que está parado, ver o giro. É um jeito da gente poder estar dentro da loja de vocês, mesmo sem estar. Como eu disse, tem lugares longe que estão fazendo isso e tem lugares perto que não fazem. Então não é a proximidade, é contar mesmo com a gente. Cobrem do representante, peçam para o gerente, peçam reunião para o gerente, liguem para o gerente. Então, é isso. Então esses mecanismos que meus parceiros estão comentando aqui, de você pedir ajuda para conseguir limpar o que a gente chama às vezes de volume morto, né? A mercadoria que você tem lá em casa e não vende, é algo que hoje em dia é uma realidade de mercado. A gente não comemora mais quando faz uma venda para a loja. A gente só comemora quando a gente recebe o relatório de vocês e tem pouca coisa lá e viu que vocês venderam tudo. Bem. Só assim a gente sabe que pode comemorar. Porque, de fato, é o contrário. Hoje em dia, se a gente faz um pedido muito grande, a gente fica 5 dias sem dormir, até esperar para saber, será que eu vou vender tudo?
Então, às vezes, a gente também não quer colocar muita mercadoria, porque a gente sabe da preocupação com o fluxo, né? Exatamente, a gente sabe que é uma dificuldade. Que não vai precisar vender tão rápido isso, né? Que não vai vender, para que abastecer então, né? Então, acho que é isso mesmo. A palavra parceria tem que estar mais presente do que nunca. É isso aí. E se eu posso dar uma dica para vocês, como promotora, né, como Francal Feiras, visitem as feiras, se atualizem, consumam conteúdo. A gente sempre proporciona esses espaços aqui de discussão, de convidados, para trazer informações para que vocês se atualizem. Então, existem milhares de feiras aí, né, de negócios ou não, mas que vocês possam se atualizar. Então, essa é a minha dica aí também, que vocês estejam sempre antenados, né, com o que está acontecendo, para trazer soluções para a loja mesmo, né? Tem muitas opções aí para que vocês podem trazer para a loja, que não tem tanto custo, não onera tanto, mas que vai fazer a diferença no seu estabelecimento. Acho que é isso. Queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês para a gente partir para o final. Eu achei o máximo participar. Eu gostei muito desse bate-papo, uma troca muito grande de informação. Acho importante falar desse tema, porque sinto que os clientes às vezes falam assim, não tenho tamanho para ir falar com não sei quem. E eu acho que, na realidade, assim, o que a gente quer é que a loja, seja de qual tamanho for, tenha atualidade, né? Esteja com o mix atual. Porque se a loja está com aquela cara de loja antiga, com volume morto, né? Ela não vai vender, não vai ser atrativa, vai dar problema. Então a gente quer mais isso mesmo. Então eu acho que esse é um primeiro passo, né? Que é debater as ideias, mostrar o nosso lado aqui. Então eu agradeço a oportunidade da gente falar um pouco sobre isso também. Nós quem agradecemos. Marcelo, por favor. Sim, muito proveitoso mesmo conversar aqui com eles e as perguntas de vocês, porque agregam, né? A gente vai criando um belo do mosaico, vai tendo ideia. Eu já estou cheio de ideia aqui, tem que passar para a minha equipe rápido, não escrevi nada. Tenho que falar para o pessoal correr atrás de umas coisas que vocês falaram aí, mas a verdade é que a coisa é totalmente diferente. O online é uma realidade. Se a gente não criar diferenciais para cada canal, papeleiro, online, loja física especializada, não vai sobreviver. Não tem mais espaço para achar que uma coisa ali de 6 meses parada ali, passou um Natal, algum dia ela vai ser vendida, né? Então tem que ser realista, trabalhar em equipe, e a indústria, pelo menos, eu posso falar, procurem fornecedores que vocês possam contar nesse aspecto. Letícia, obrigado mais uma vez. Queria agradecer a todo mundo que esteve aqui hoje, presente aqui, e todo mundo que veio na feira. Eu acho que, vou repetir um pouco o que eu falei na nossa convenção de vendas. Nós temos um ano, 2022 agora, um ano que a gente vai ser bombardeado de muita notícia ruim. Já começou desde o começo do ano, com novas ondas, tudo. Mas a gente tem que olhar, a gente vende alegria. Se a gente entrou no negócio de brinquedo, a gente tem que ser as últimas pessoas do mundo a enxergar o mundo com um olho pessimista. Afinal de contas, nós temos o grande benefício de ter ali, fazer tudo pela criança, pela alegria da criança, tudo. Então eu sempre brinco, né? Eu falei para o pessoal, falei, quando que vocês vão ter um ano que vai ter 2 carnaval no mesmo ano? Esse ano a gente vai ter 2 carnavais. O que foi ali na data inicial, nós vamos ter um outro em abril. Então vamos ter muito motivo para comemorar, e principalmente, se Deus quiser, o ano que a gente venceu a pandemia, e vamos saber que tudo isso foi passado, vamos poder conviver, felizmente na feira do ano que vem, todo mundo sem máscara, para poder ver o sorriso de cada um, que é de sorriso que vive o nosso mercado. É isso aí, muito obrigada, gente. Até amanhã, temos mais conteúdo amanhã. Muito obrigada, Marcelo, Eduardo e Germano, obrigada pela participação de vocês. É isso aí, gente, até mais.